Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Quinta-feira, dia 29 de novembro, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora, mais um programa na sua companhia. Então já quero agradecer a você que nos recebe na sua casa diariamente, para a gente é muito importante. Já te faço também um convite para a gente ficar junto hoje até meio-dia. Falar sobre o programa Mais Médicos, né, que os médicos cubanos voltaram, e vamos falar também sobre o Dia Nacional do Samba. Agora eu apresento para vocês os convidados do nosso programa de hoje. A gente recebe o presidente do Instituto Cultura do Samba, Regis da Vila. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer imenso mais uma vez estar aqui participando desse programa Líder de Audiência. Prazer é nosso. Vamos falar também com o diretor social da Escola de Samba Mocidade Alegre, Franklin Gonçalves. Bom dia. Bom dia para vocês, bom dia para a mesa. E estão aí para tirar as dúvidas que vocês quiserem. É um prazer te receber, viu? Obrigado. A gente recebe a secretária administrativa do Sindicato dos Médicos, Rosângela Nascimento. Bom dia. Bom dia a todos, a mesa e aos telespectadores. É um prazer te receber, viu? E também o doutor em Políticas Públicas, Oleg Abramov. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, colegas da mesa. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui. Prazer é nosso. Agora eu apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Zé Abramo, tudo bem? Bom dia, Achou tudo que eu bem? ia te apresentar, não, né? Claro que sim. Bom dia, gente. Bom dia, os telespectadores, o nosso debatedor aí e os convidados. Obrigado. Bom dia. Pestec, tudo bom? Tudo ótimo, bom dia a todos. É bom estar toda quinta-feira aqui, trocando ideias com o público. Nós estávamos falando aqui em off, nós somos debatedores, não debatemos os nossos problemas, debatemos problemas da comunidade. Então Exato. eu falo em nome da comunidade de Juiz de Fora. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia, obrigado. Bom, o programa Mais Médicos foi criado em 2013 e contava com mais de 8.300 médicos cubanos. No dia 14 de novembro, o governo cubano anunciou que deixaria o programa devido a declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro. De acordo com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, cerca de 600 municípios poderiam ficar sem nenhum médico da rede pública a partir do dia 25 de dezembro. No dia 20 desse mês, o Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União um edital com cerca de 8.500 vagas para o programa Mais Médicos e, de acordo com o Conselho, 97,2% dessas vagas já foram preenchidas. Agora a gente vai conversar sobre esse programa e também sobre as mudanças, né, no Mais Médicos com os nossos convidados. Eu queria que vocês falassem como que vocês receberam, né, da área da saúde a notícia que os cubanos voltariam para o país de origem. Na verdade, quando esse projeto foi criado, em 2013, ele foi um projeto criado com uma organização, a OPAS, tá? E esse projeto, ele começou sempre com todas as áreas de defesa da saúde, tanto o Conselho Federal de Medicina, como os sindicatos do Brasil inteiro, como as associações médicas, sempre questionamos que o principal que a gente questionava era a revalidação destes diplomas. O que é isso? A gente sempre questionou que esses profissionais, a gente não saberia a qualificação, a gente não conseguiu ter acesso em nenhum momento aos diplomas desse pessoal. Em qualquer país do mundo, que qualquer brasileiro com curso superior, não só na área médica, em qualquer área, quando chega em qualquer outro país, ele tem que revalidar o seu diploma. Ele tem que ter fluência da língua e tem que revalidar esse diploma. De lá para cá, também, nas outras áreas também. Você não consegue, um profissional chega aqui e vai exercer sem revalidar esses diplomas. E a gente começou a questionar esse movimento, né, que estava sendo feito. Chegou em 2013, a Lei 12.871 foi criado pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação, um projeto em que permitia profissionais estrangeiros chegarem ao Brasil, exercer essa profissão, e com o que é mais agravante, aí eu já estou falando como cidadã, com envio de divisas para fora do Brasil. Tá? Então, o que a gente ficou sabendo? Agora, dia 22/11,
o que estava ocorrendo? A gente tinha 16.041 profissionais, sendo que 28% eram brasileiros e com CRM. 20,42% eram médicos brasileiros que não fizeram medicina aqui, isto é, não tinham diploma revalidado, não tinham passado por uma prova, ou então eram médicos de outra nacionalidade que também não tinham esse diploma avaliado. Tá? E, então, a gente só tinha, na verdade, 28% brasileiros. E 50,60% eram médicos, eram profissionais que vieram de Cuba através desse projeto, desse programa que transferia o dinheiro do pagamento deles, a grande maioria, para Cuba. Tá? Quando se manifestou, que eu acho que foi o maior, que queria fazer que todos os profissionais de curso superior poderiam ficar aqui no Brasil, desde que eles fizessem o revalida, passassem por uma prova, e que o dinheiro iria ficar para esses profissionais, na mesma hora, o governo de Cuba pediu para eles voltarem. Tanto que é que nós já estamos aí com mais de 200 profissionais nesse sentido, pedindo para ficarem no Brasil, pedindo para revalidarem o seu diploma aqui e ficarem aqui. Tá? Porque, se vocês não sabem, a gente teve entrevistas quando começou esse projeto. Teve uma médica cubana que simplesmente ela falou que ela despediu do filho dela, estava aqui em Juiz de Fora, falou para ele que ia comprar cigarro e veio embora, porque ela falou que se fosse despedir do filho, ela não viria. Eles ficavam 1 ano fora da família. E o que acontecia em contrapartida? Além desse dinheiro que era mandado para Cuba, eles ficavam com um volume muito pequeno, no começo era $150, agora no final eu não sei, e as prefeituras ficariam com a despesa de casa, comida e vale-transporte. Então, se a gente avaliar que hoje um médico de família em Juiz de Fora ganha 11 mil bruto, que mais ou menos, que fica com 8.700 líquido, e que ele tem que gastar casa, comida, refeição. E que esses outros profissionais, além dos 11 mil, a prefeitura ainda tinha que arcar com essas despesas, casa, comida, refeição. E, além de tudo, esses profissionais, as divisas não ficavam no Brasil para gastar esse dinheiro, que seria um dinheiro de circulação, e, além de tudo, o mais grave, que também era, eles ficavam afastados da família, não podendo trazer a família, se vinha marido e mulher, cada um ia para uma região diferente, e, além de tudo, ainda tem outra coisa que eu esqueci aqui, que não tinha imposto de renda. Se fosse uma coisa, era líquido. Se fosse uma coisa bruta, seria mais ou menos em torno de R$17 mil que ficaria. Então, na verdade, cada profissional desse ficava para o Brasil, eu acredito, em torno de R$22 mil. Enquanto um brasileiro. E mais, eles trabalhavam 5 dias na semana, 4 dias na semana. Um dia era um aprimoramento profissional, porque ainda nesse projeto, a gente não tem bem acesso, tem tutores. Tutores que são profissionais que devem receber, não sei, para dar assistência a esses profissionais, e que era um dia por semana que eles ficavam de aprimoramento profissional. Então, você veja o mal-estar que criou. Você entra num posto que tinha um profissional ganhando 8.700 líquido e tinha outro que estava gastando do governo, do nosso imposto, 17, 22 mil reais. E um trabalhando 5 dias na semana e o outro trabalhando 4 dias na semana. Então, você imagina a situação. E tem outras coisas. Depois nós vamos debater outras coisas. Porque o que aconteceu? Como a prefeitura achou, entre aspas, que ela teria uma economia, que ela ia só gastar o dinheiro com casa, comida e revisão, os médicos que estavam empregados no Brasil inteiro foram todos, eu tenho aqui vários relatórios, demitidos em várias cidades do Brasil para entrar esses profissionais. Então, foram demitidos. Então, podemos explorar um pouquinho mais esse aspecto? Primeiro, o seguinte, é importante identificar que o Programa Mais Médico nunca veio com a pretensão de ser um programa permanente, mas a responder a um dilema concreto que era praticamente consensual, tanto na academia quanto no meio dos gestores. Vamos lembrar que em 2013, quando o programa começou, a Frente Nacional dos Prefeitos, naquela ocasião, estava com uma campanha na rua que o slogan era alguma coisa do tipo: cadê o médico? Onde está o médico? Por que isso? Porque havia um problema concreto das prefeituras que abriam editais para contratar esses profissionais e não conseguiam. E quando conseguia, era por jornada de trabalho muito aquém aquilo que é necessário para a atenção primária.
Então a academia já naquele momento anunciava que o maior problema, o maior dilema, o primeiro, que sem resolver esse não poderia se resolver nenhum outro, da atenção primária, que é a base do nosso sistema do SUS, era resolver o problema do profissional. Então esse era o problema. E do outro lado, a OPAS ela apresentou para o Brasil, não só para o Brasil, em todos os países que têm essa situação aqui na América Latina, né, na América como um todo, na América em geral, de que havia uma experiência larga de missões médicas em diversos países. Por exemplo, vou ficar num exemplo, Médicos Sem Fronteira, que todo mundo conhece. Geralmente são programas voltados para regiões conflagradas ou de desassistência. O que aconteceu é que até então o Brasil nunca se reconheceu como sendo um país que realmente vivia uma situação alarmante. E em algum momento o Ministério da Saúde resolveu colocar esse problema na mesa, e não por causa do governo, por causa da pressão dos gestores que não estavam mais conseguindo resolver os problemas. E olha como é que a coisa era grave. Se você hoje é prefeito e não consegue montar a sua equipe completa, você acaba não acionando novos recursos do Ministério, porque você não cumpre meta. Então a gente acaba criando outros dilemas em cima desse. Então, de um lado, um problema concreto, do outro, uma demanda política, do terceiro, uma experiência exitosa que já se conhecia no mundo inteiro. São 61 países, né? Exatamente, e daí nasceu o Mais Médicos. Importante dizer agora sobre a situação de Cuba, de maneira nenhuma quero defender, mas acho que é interessante colocar o outro lado. Cuba tem uma experiência em missões médicas há 55 anos. O profissional, quando vem para cá, ele mantém o posto de trabalho dele em Cuba, ele mantém o salário dele em Cuba, a família dele, a previdência dele continua existindo e é voluntário a pessoa que vem. Então, do meu ponto de vista, a gente pode até debater o programa, os seus resultados, se são exitosos ou não. Agora, a clivagem como o debate ganhou opinião pública, eu acho que ela está equivocada. Fuga de divisa, pagamento de juros pode ser considerado fuga de divisas. Um contrato que você faz com qualquer empresa internacional pode ser considerado fuga de divisas. Né? Emissão de lucro pode ser considerado fuga de divisas. A questão é que nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma relação intermediada pela OPAS, cuja idoneidade é inquestionável, quer dizer, não é um trato entre um governo e outro. Né? É uma entidade internacional que mediou, intermediou, montou os termos e aí se pactou. Tanto não é uma relação entre países que essa é uma relação de terceirização. Nesse aspecto eu concordaria. Né? Nós estamos terceirizando. Agora, o mesmo governo que anuncia o fim dos Mais Médicos é o governo que quer terceirizar, que quer aprofundar a terceirização do trabalho no Brasil. Então, na minha opinião, eu acho que a gente tem que debater o Mais Médico. Quem vier e defender que tem que ser um programa permanente, eu concordo que a gente tem que descartar. Nós temos que ter os nossos médicos brasileiros em todas as regiões, cuidando do nosso povo, mas numa situação emergencial, a gente tem que flexibilizar um pouco a ideologia e ser mais efetivo. Nós estamos falando de 63 milhões de brasileiros que tiveram pela primeira vez acesso ao profissional médico. Isso não é qualquer coisa. Não era emergencial. Não era emergencial, porque tem mais de 10 anos que as instituições nossas estão pedindo a criação do médico de carreira. Aos moldes que é feito a promotoria, os juízes e todos. E isso nunca foi criado. Porque aí sim o profissional iria para o interior, que ele saberia muito bem, igual um promotor fica numa cidade pequena, depois ele vai melhorando e vai pegando com marcas maiores. Agora, por que então, que já foi um programa tão transparente, o TCU e o Ministério Público Federal, já em 2013, no início do programa, já apontou são 5 processos de irregularidade. TCU quer mais fiscalizar sobre os médicos brasileiros. Ministério Público questiona a transparência do convênio. Tá? TCU aponta falhas de irregularidade dos contratos. Então, nós temos, já em 2013, juro na criação, eu posso falar? Ficou todo. Mas isso já foi julgado em janeiro de 2018 pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o Mais Médico. Inclusive, tem uma nota do CRM, do CFM, que se entrar no site está lá. Aí fala mais alto em todos os setores. Você pode falar. Supremo Tribunal, quem é Supremo Tribunal Federal aqui? Você acredita em algum deles? Não, mas eu não acredito em nenhum. Pronto. A questão é que ele respondeu para a gente. Não, mas a questão eu só quero dizer o seguinte: foi feito, nós temos que abrir processo contra toda eventual irregularidade, a gente tem que acionar a justiça. Agora, a gente não pode dizer que a sentença ela é irrisória. A sentença diz que está culpado ou inocente? Diz que é inocente. Então não vamos focar na denúncia, vamos focar na sentença. O Supremo disse,
não tem problema. Não estou dizendo que não tem problema, estou dizendo que o Supremo disse que não tem problema. Da mesma maneira que o TCU disse que poderia ter problema. Lá atrás foi julgado, o resultado está aí. Vamos discutir o resultado. Perfeito. E a gente continua discutindo sobre esses resultados daqui a pouquinho. A gente vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje e já voltamos com a mesa de debate. Você não sabe, mas durante o intervalo a gente continuou conversando aqui. E, José, eu queria saber a sua opinião, que passou caladinho durante esse primeiro bloco todo. Bom, em primeiro lugar, eu sou pela não ideologização do tema, tá? Porque eu acho que a sociedade ela é mais importante do que isso. Segundo, respeito à fala dos dois, concordo mais com aquele que é chamado de político, menos com aquele que eu chamei de corporativo, mas, desculpa, não estou dizendo que é corporativo. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que haver levantamentos, houve denúncias, vamos examinar o programa, mas 61 países contrataram o programa Mais Médico, foi feito em 61 países, e ele foi exitoso em todos os países. O Cuba é primeiro lugar hoje em dia, quase chega a primeiro lugar hoje em dia na medicina do mundo. Isso tem que ser avaliado como tal. Não interessa que o governo lá é isso ou é aquilo. Tem que ser interessante observar isso aí. Terceiro, muita gente sai dos Estados Unidos e vai estudar e fazer medicina em Cuba. Isso independente de quem é os Estados Unidos e quem é Cuba. Então, essa é a coisa não ideológica que eu acho razoável avaliar. Até aí. Pô, a questão do STF, a questão da denúncia, quem fez a denúncia também é muito politizado. Quem disse que não era culpado também é politizado. Tudo bem, eu não quero entrar nesses termos. Eu acho que essa avaliação, você precisa de um resultado, de uma pesquisa, e esse resultado da pesquisa ele tem que ser cabal, ou seja, é isso e não é aquilo. E nós não temos esses dados nesse momento. Cada um defende a sua postura, eu sou a favor. Agora, eu acho que o programa foi exitoso. Eu acho que a comunidade precisa desses médicos. Se nós conseguimos, como brasileiros, ir a esses rincões e fazer o trabalho que foi feito, isso é que é importante, independente de quem é o presidente. Foi bom ele me dar uma fala aqui. Por favor. Só um pouquinho, porque ele falou que a OPAS é o dado dela, da agora, 19/11, do programa que trouxe. Então, eu estou mostrando aqui para vocês que os rincões não foram tão... A maioria deles estavam na região litorânea, em cidades que tinham mais de 50 mil habitantes, tá? E com índice de desenvolvimento humano municipal de maior nível. Mas também o lugar onde é mais habitação. Não ficaram isso. E quero falar o seguinte, a fala dele foi muito interessante, que eu contesto o seguinte, nós acabamos com a escravidão em 1888. Você acha que um brasileiro, em sã consciência, pode permitir que uma pessoa não fique com esse salário dele? Ele fique só na faixa de $150. Vamos ser honestos. Você gostaria, só por causa comida e vale transporte? Tá, então isso era um questionamento que todo mundo fazia. Você acha que isso é justo? Podemos olhar a coisa por outro ângulo? Eles vieram, então, se isso era tão ruim para eles? Você acha que, mesmo mão longe de ferro, do país... Mão de ferro. Gente, mas aí é meio frase feita, né? Meio frase feita. Primeiro que eu contesto os valores, mas eu queria falar mais sobre esse mapa. Se você cruzar esse mapa com a concentração populacional, você vai identificar o mesmo tipo de mapa. O problema é justamente, eu acho que isso aí agrava e dá mais o tônus do Mais Médico, da sua necessidade, porque o problema, a gente está acostumado a pensar que o Mais Médico ele vai atingir o sertão da Bahia. Atinge também, porque 90% da assistência à saúde da população indígena é do Mais Médico de cubanos. 90%. É disso que nós estamos falando. Vai acabar 90% da assistência médica dos indígenas. Mas só para concluir, é um problema também dos grandes centros. O Rio de Janeiro, São Paulo, a nossa região, por exemplo, neste momento o Juiz de Fora está perdendo 10 médicos. A nossa região, Mar de Espanha, por exemplo, está perdendo médico. Bom Jardim de Minas está perdendo médico.
temos vários municípios do nosso entorno que estão perdendo médico na hora que os cubanos vão embora. Porque o problema do acesso ao médico não é um problema exclusivo do sertão da Bahia, embora lá seja mais grave. Eu contesto outro dado. Em municípios que têm menos de 10 mil habitantes, o Mais Médicos corresponde a 48% da assistência médica. Em municípios com até 3 mil habitantes, praticamente 100% da assistência do Mais Médicos, não só de cubanos, do programa Mais Médicos. Quer dizer outra coisa, Médicos Sem Fronteira não tem revalida, é atitude emergencial, é disso que nós estamos falando. Agora, se a gente olhar também o programa no tempo, quando os cubanos começaram no Brasil no programa em 2013, eles representavam 75% do total da mão de obra. Hoje, a senhora mesmo falou, é 51%. Ou seja, nós estamos crescendo, os médicos brasileiros estão começando a ter confiança em enfrentar o sertão, enfrentar a comunidade conflagrada, a partir dessa experiência, é por dentro do Mais Médico. Porque garante para ele, por exemplo, dedicação exclusiva. Que médico que tem dedicação exclusiva hoje? Um médico recém-formado que vai poder ter sua primeira experiência. Então, ele também vai buscar Mais Médicos. Agora, o programa é aberto para todo mundo. Se você não preenche com os brasileiros, vão preencher com cubano, português, espanhol. O que a gente não pode deixar é a nossa população desassistida. Exatamente. E aqui, então, eu não foi desassistida só o dado aqui de Juiz de Fora. Nós temos 28 profissionais no programa Mais Médico, sendo que 18 são ou brasileiros ou então são intercambistas, quer dizer, são de outra nacionalidade, não são os cubanos. Os cubanos que saíram também 10, são intercambistas. Já vou te comunicar, ontem eu liguei para a Prefeitura de Juiz de Fora, já estão as 10 vagas preenchidas, sendo que 6 já apresentaram toda a documentação. Tá? Então, já está tudo, os 10 já estão em inscrição pronta, eu liguei para não trazer dado errado, 10 já estão, os 10 já estão preenchidos, e você sabe muito bem que esse negócio de documentação, já que a gente quer fazer uma coisa legal e correta, tem que trazer a documentação. Então, 6 já trouxeram a documentação e 4 devem estar agora, nesses dias agora, trazendo a documentação. Então, as equipes de Juiz de Fora, dos 28, já estão completadas, sendo que 18 já eram ou médicos brasileiros ou os intercambistas que são de outra nacionalidade cubana que recebem o dinheiro. Esse dinheiro fica para eles, entendeu? Quem realmente que deu problema... Gente, o problema que saiu do mercado não foi o Brasil. Quem saiu foi Cuba, que mandou todo mundo embora. Foi. Desumedida, que simplesmente vou pagar a vocês podem trazer a sua família e vocês vão ficar com o seu dinheiro e vocês têm que apresentar, fazer uma prova mínima, mostrar isso. Não foi. Quem deixou o Brasil na mão foi o sistema de Cuba, que saiu correndo porque não quis mostrar esses diplomas desses profissionais. Foi a única coisa que foi exigida. Foi a única coisa. Foi a única coisa. Ninguém falou, vou te expulsar. Não, pelo contrário, eu te dou guarida. Exatamente? Foi isso. Foi. Olha, eu quero te agradecer muito por ter vindo hoje aqui. Porque você falou de uma forma tão simples que todo mundo entendeu o que aconteceu aqui nesse país com mais médicos. Todo mundo entendeu. Você me dá licença? Você concordou com a opinião dela, eu discordei. Vamos lá. E eu vou dizer por quê. É bom por causa disso. Eu vou dizer por quê. Olha só. Eu acho ótimo ter preenchido as vagas. Acho ótimo que o programa pioneiro dos médicos tenha mexido com os brios dos médicos brasileiros. Eles tenham ido até os rincões dos lugares onde tinha uma população necessitada e que era a maioria da população brasileira, onde você citou. Outra coisa, Cuba é um país pobre. Cuba não tem grão, Cuba não tem água, Cuba não tem petróleo. Cuba tem um regime comunista que, na realidade, socializou a miséria, né? Isso nós conseguimos fazer aqui nas nossas favelas. Então, chutar Cuba é chutar bicho morto. Cachorro. E sabe qual que é a maior renda de Cuba? Desse programa de Mais Médico, ele exporta para o mundo inteiro. Pois é, agora olha então bem. Ela não sobrevive sem essa venda, então, sem isso se mandar esses profissionais trabalharem no mundo inteiro. Se o mundo está comprando. Se o mundo está comprando, aonde? É um programa honesto. Aonde que esse mundo está comprando? Mas deixa eu fazer uma pergunta, então. Em quais países? O principal questionamento era a questão do registro, né? Em um segundo momento, essas vagas que não forem preenchidas agora, elas podem ser preenchidas por médicos sem registro, CRM. Não. Já foram preenchidos 97%. Ontem, eu liguei para poder ter esse dado. Ontem, até 11 horas da manhã, tinham 97% preenchidos todos os médicos brasileiros com registro. Ou então, os estrangeiros com registro, com revalida. Doutora, mas está Por quê? Nós tivemos, nesse ano, de 2013 a 2018, nós tivemos, a nossa população brasileira aumentou em 3,7%.
Você sabe quanto que aumentou a população de médicos? 20%. Tá? Então, nós estamos com médico, e, por incrível que pareça, os locais que mais receberam médico, o maior número de pessoas que foram, nesses 5 anos, que foram espontaneamente, Rondônia, Tocantins. Os médicos estão procurando realmente cidades. Agora, o que ocorria, isso aí é em off, mais ou menos, mas já que vocês estão me atuando a coisa, na verdade, o que a gente sempre teve a queixa, que os médicos brasileiros, há anos, tentam se inscrever, e o site não completava a inscrição. Isso tem que ser provado, que isso é uma acusação. Não, é isso, aí tá é a dúvida, a dúvida que nós temos. Tanto que começou a ocorrer agora. Tudo bem, doutora, mas semana, passando isso aí para o público, começou a ocorrer isso quando autoridade, nós começamos a denunciar, em menos de 24 horas, saltou, triplicou a inscrição. Porque começou todo mundo realmente a documentar, coisa que a gente tinha. Então, realmente, isso aquele tem que ser questionamento provado. que eles falavam, mas não tinha nada documentado em grande escala. Pessoal, eu não consigo completar no site, não consigo. Então, era difícil. Doutora, né? mas eu não quero ser leviano na fala. Mas isso a gente não tem como provar. Vamos pensar... Não tô, de maneira nenhuma eu estou dizendo sobre isso, é sobre o que eu vou falar agora. É fato que esses médicos que se inscreveram, os 97%, eles têm um prazo até, se não me engano, 12 ou 15 de dezembro para se apresentar. Mas é verdade também que a imprensa ontem disse que até este momento menos de 10% se apresentaram. E muitos já não se apresentaram mesmo e já disseram que não vão, inclusive aqui no estado de Minas Gerais. Tem um estudo do CONASENS, que é a Associação Nacional dos Secretários de Saúde, que demonstra que, em média, 30% dos médicos brasileiros inscritos, eles declinam. Estou falando que o CONASENS diz, o estudo que eles fizeram. Então, a verdade é o seguinte, a gente só vai poder ter esse dado na realidade no dia 15 de dezembro. Ficaria até, se quiser convidar a gente, para a gente avaliar dia 15. Agora eu queria me juntar à doutora no que ela disse aqui, que é uma coisa muito séria. Qual é a solução para o problema da falta de médico no Brasil? É a carreira nacional dos médicos, sim. O CFM está correto. O médico ele tem que ser tratado como um militar nessa conjuntura. Você tem que ter uma carreira federal, você tem que colocar o médico que está no início para ir lá para Rondônia, para Roraima, para aprender lá com a mão mesmo, para olhar o que é uma febre amarela. Porque o nosso problema aqui, gente, no ano passado, é que ninguém conhecia a febre amarela. Quando tiveram os primeiros casos na nossa região, os médicos ficaram, meu Deus, o que é isso? Eu já li, mas nunca vi. Então é preciso, isso é importante. Agora, o que me causa alguma inquietação é que a ideia de uma carreira nacional de médico ela vai na contramão do que tudo mais que o governo está dizendo. Porque esse governo está dizendo que a equipe econômica vai planejar. A pessoa que vai encabeçar a equipe econômica diz que não quer gastar. Então, como é que a gente vai ter? Que, se não me falha, eu posso aqui cometer alguma impropriedade. Eu acho que é desperdício. Impropriedade. Estou falando em desperdício. Pelo que me consta, nós não temos uma carreira federal nova desde a Constituição de 1988. De lá para cá não tivemos, pelo que me consta, posso estar errado, posso ter me fugido alguma, mas não teve uma carreira. E nós tivemos conjunturas em que o Estado, se propunha fazer esse tipo de coisa, e não é a clivagem do atual governo. O atual governo quer fazer uma carteira de trabalho diferente, quer aprofundar a terceirização. Mas eu quero só fazer esse questionamento. Como fazer a carreira nacional dos médicos com o teto de gastos públicos que esse governo falou que ia manter? Então, assim, eu concordo com a posição que nós temos que trabalhar pela carreira dos médicos. Mas, na minha opinião, não foi isso que resultou no fim do Mais Médico. Não é que Cuba recolheu os seus profissionais. É porque as relações internacionais ela tem que acontecer com amistosidade, com respeito. E o governo brasileiro começou a atacar todo mundo. E o problema não foi só com Cuba. China está incomodada, o Mercosul está incomodado, o mundo árabe está incomodado, está todo mundo incomodado com essas declarações. Alguns governos já estão tomando medidas. Então, acho que a gente tem que prestar mais atenção no trato que nós estamos dando com as nossas relações internacionais e começar a observar que isso já pode ser um efeito negativo dessa coisa de vamos fazer política a frase feita. Ótimo. Então, já que a gente estava... Esse programa veio com esse gasto absurdo, que cada profissional desse vai para bancar 2 brasileiros, a gente vai falar o seguinte... Mas o salário do médico atual é o mesmo. Bruto. No líquido ele vai ficar com 8.700. Mas quando a gente fala de carreira, enquanto a gente está falando... você está mandando... E o dinheiro, você tem outro agravante. Aí como você está dando? O seguinte, esses 8.700 ele vai gastar no Brasil. Ele vai aumentar o número de empregos, ele vai dar emprego para babá, para o colégio do filho, ele vai gastar aqui. E o resto não. O resto foi para quê? Esse dinheiro.
Agora vamos lá, já que você está falando que esses 5 anos do programa foi justamente para os rincões todos ter assistência. Que tristeza, né? Que dados que nós temos. A mortalidade infantil, que estava fazendo uma queda assustadoramente, o que estava acontecendo? Caindo a mortalidade infantil desde 1990. Ela vinha caindo, quando chegou em 2016, ela começou a subir. Justamente quando começou esses programas. A mortalidade materna, que vinha caindo desde 2000, quando chegou agora em 2016, voltou a crescer. Pior, a vacinação. A vacinação, né, que é uma coisa tão simples, né? Em todo lugar, nos rincões todos leva vacina. Foi o pior desempenho depois de 2016. Então, os marcadores epidemiológicos caíram muito, muito depois disso. Então, que programa é esse que se gastou e que só piorou a saúde pública? Posso? De 2013 a 2016, o que aconteceu? Mas eu acho que a gente não pode pegar um nexo causal. Foi caindo, estava tudo até caindo. 2016. Não. Começou a cair aqui, ó, depois do programa todo, ó, estava caindo, ó, desde 1990, chegou aqui, ó, começou, não teve mais uma queda e subiu. A partir está subindo. Muito 2016. bem. Na ciência a gente tem um negócio chamado nexo causal, né? E na medicina também. O que é isso? Aumenta a população de gaivotas, aumenta a natalidade, logo a gaivota trazendo bebê? Não dá para a gente fazer esse nexo dessa maneira. Nós tivemos uma crise econômica, o país afundou, teve um golpe de Estado, tem um teto dos gastos públicos, tem uma N problema, as cirurgias eletivas pararam de acontecer. A senhora sabe, os nossos equipamentos de GAR, né, que é gestante de alto risco, estão afundando, nossas UTIs neonatais e pediátricas não cumprem meta. Então, quer dizer, são várias variáveis do problema da saúde que não é de ontem. É um problema que nós estamos enfrentando desde 1988, é o famoso subfinanciamento do SUS. Agora, só a única medida que nós tivemos em relação ao SUS até agora, no anúncio, na palavra, não foi vamos aumentar a verba, vamos acabar com as filas, vamos pagar mais medicamentos, vamos dar assistência para todo mundo. Foi só dizer o seguinte, nós temos que tirar esses cubanos daqui. Será que é assim que a gente vai resolver? A política pública, gente, eu tenho minha ideologia, mas eu não estou falando com ideologia. Para mim, a política pública é uma corrida de revezamento, falei aqui em outros momentos. Tem políticas do governo FHC, do Collor, do Sarney, do Médici, que estão sendo mantidas e têm que ser mantidas. O mais médico ele tem que acabar. Eu concordo com a senhora, nós temos que lutar todos juntos pela carreira federal dos médicos, por respeito a essa profissão. Agora, até que a gente consiga alcançar isso, a gente não pode abandonar o que está dando minimamente certo. Então, por exemplo, em 1.100 municípios, o Mais Médico corresponde a 100% da atenção primária. O Uauá, município da Bahia, do sertão da Bahia, tem 100% de cobertura da atenção primária. 8 médicos cubanos. O que vai acontecer agora? De 10, 8 médicos cubanos. Vão sair 80% dos profissionais médicos do município. E o tempo de reposição? Pois é, um município que não tinha Nós vamos saber IDH. disso daqui a 6 meses. Porque a prefeitura a própria Bahia... Hoje não dá para discutir uma coisa... Também acho. A própria Bahia demitiu os médicos brasileiros, com esse programa, eles foram demitidos dos postos de trabalho para a entrada dos médicos, dos mais médicos. Você sabe disso. E é o seguinte... Nós não estamos no governo, nós vamos ter uma mudança de governo. Nós estamos há quantos anos com o mesmo governo, tipo de mesmo governo. Se você está falando para mim aqui que a saúde caiu a verba, se está se investindo menos, uma população que só se aumentou 3,7, não foi um aumento tão significativo. E você está falando que caiu tudo, então a culpa realmente confirma que esse programa não resolveu isso, que os gastos foram mal feitos. Agora, só uma coisa. Os gastos foram mal feitos. Não dá também para a gente alinhar as duas coisas. Eu acho que o governo, não sei, não tem profundidade, mas pode ter agido de má fé sim. Por quê? E é aí que a gente tem que ficar muito atento. Porque quando a gente fala uma carreira de médico, quando a gente fala de uma contratação, de uma efetivação, nós estamos falando de previdência, nós estamos falando dos que a imprensa chama até de uma maneira
né, ruim assim de penduricalhos. Quando você contrata um terceirizado, você paga aquilo e tchau, acabou, PT saudações. E você demite a hora que você quer. É aquela flexibilidade. Servidor público de carreira vai ter que ficar lá. Então, nessa conjuntura, eu me associo mais uma vez à posição do CFM. Tem que lutar por uma carreira federal de médicos. Isso é que vai resolver. 2010, muito antes de 2010. Nós já estávamos alertando que era a necessidade dessa carreira, que seria uma forma de fixar e resolver. Por quê? E, na verdade, nós não estamos contra nenhum colega estrangeiro, desde que ele me mostre que ele é apto. Porque, vai entre nós, você gostaria que você está lá no interior, numa cidadezinha de 2.000 habitantes, que chega um profissional que se diz médico, mas que você não sabe se ele é? Para quem não pra tinha atender ninguém... sua mãe? Para quem não tinha ninguém. Não, muitos foram demitidos para dar lugar a eles. Mas vamos colocar isso é uma em números. acusação. Foram demitidos. Isso é uma Em acusação. números. Qual é Você a porcentagem gostaria disso? disso? Eu não tenho essa Foram, estatística, mas aqui tem aconteceu. vários, eu Tem tenho certeza aqui da vários denúncia? colegas. Aqui, ó, denúncias, acusação. são denúncias, não. Aqui São eu tenho para denúncias. você. Não, denúncia do jornal na época. Eu tenho aqui as Denúncia. denúncias. Fato. Não, denúncia do jornal. Nós temos que trabalhar com fatos, senão Não, nós formamos o opinião profissional errada estava aqui. trabalhando na cidade, tá? E como no programa. Como o prefeito achava, entre aspas, que ele teria uma economia, que se ele só teria o gasto de casa, comida e os vales, transporte, ele liberava aquele profissional que ele estava pagando e pegava esse profissional, porque o governo federal que ia pagar. Sim, mas como gestor ele estava certo ou estava errado? Então, como gestor. Então, não foi uma certa forma, uma obrigação, não foi um programa que, de certa forma, forçou a barra para demitir os médicos brasileiros que estavam trabalhando. Sim, mas o médico não deixou de trabalhar de uma certa forma. Não, ele não deixou, pode ser ele destratado. perdeu o emprego. Ele não pode ser o médico que veio de fora, seja ele cubano ou não, ele não pode ser destratado, ele não pode ser De tratado maneira alguma. como sendo alguém que veio aqui para vilipendiar, para desviar a verba, De maneira que alguma. necessariamente que o governo daquela época contratou com a má intenção de enviar verba para um determinado país. Eu acho que esse tipo de ideologia está errado. A opressão que eles Vamos sofrem analisar. é isso que... É lógico, Opressão você por tem que quê? vir trabalhar num local longe da Tem sua que família. vir trabalhar. Eles fizeram opção de vir. Cuba é um país Teria outra pobre. opção? Não sei, eu não estou lá, nós não estamos lá, não podemos ventilar isso sem estar lá. Vem cá, muito fácil supor que é assim. Uma ilha daquele tamanho consegue formar tantos profissionais para mandar para 62 países do mundo, que formação que é essa? Te pergunto. Cabe lá Te ver. pergunto, que formação Podemos é perguntar essa? para os americanos que vão para lá também. Quem que são a aula prática que eles fazem? Eles vêm fazer aula prática aonde, que você acha? Não, os médicos, para virem para cá, tem que ter 3 anos de experiência. Está no desenho do programa. Minimamente. 3 anos de experiência? Mínimo. Está no contrato. Nenhum né? conselho, Tá no o contrato. Conselho Federal de Na Medicina em realidade, é nenhum isso. momento conseguiu ter acesso aos diplomas desses profissionais. E quando vinham coisas rabiscadas, esquisitas. Tanto que qualquer profissional médico brasileiro ou estrangeiro que tenha o Revalida, ele tem um CRM, um conselho que ele é muito mais punitivo para o médico do que da ABNES. Se for ler, a gente tem não sei quantas coisas de punição. Eles não tinham número. Eles não podem ser penalizados por nenhuma coisa errada. Porque eles tinham simplesmente o Ministério, era um número do Ministério da Saúde e da Educação. Bom, Isso é esse discutível. debate não termina no nosso programa de hoje. Eu vou esperar mais no início do mês que vem, quando a gente tiver essas vagas já preenchidas, e já faço o convite para vocês voltarem, tá bem? A gente agora vai para mais um rápido intervalo, o último do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.